PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26, estamos terminando o Evangelho de Marcos e eu quero destacar capítulo 15, o verso 37 ao 39 para a nossa reflexão de hoje, que diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião aqui, ele não tinha compreensão, muito provavelmente ele não sabia, né? Tudo que estava escrito no Antigo Testamento, que foi dado por meio dos profetas e tudo que envolvia a vida de Jesus. Mas ele pôde testemunhar todas as acusações dos fariseus, dos judeus contra Jesus, como ele foi julgado, e ele viu o poder daquilo que aconteceu na cruz. Ele testemunhou. E uma vez que ele testemunhou tudo isso, ele afirmou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é quem ele disse que é. As afirmações de Jesus são verdadeiras. Foi essa a conclusão que o centurião chegou. Verdadeiramente, os fariseus, os judeus, falavam falsamente e verdadeiramente Jesus falava a verdade. Ele pôde aí discernir o que era falso e o que era verdadeiro. E diante de tudo que Jesus falou e de tudo que se ouviu acerca de Jesus, o centurião chegou à compreensão de que Jesus é a verdade. Jesus é de fato divino, veio de Deus, é transcendente. O que aconteceu ali foi sobrenatural, não foi normal. E o que aconteceu também, uma vez que Jesus morreu, foi a consumação de diversas profecias do Antigo Testamento. E no versículo 38 acontece aí que o véu se rasga, né? Se rasgou, no caso, em duas partes, de alto a baixo. E você lê o Antigo Testamento, e eu espero que você lembre dos símbolos, dos significados do véu no templo, no tabernáculo. Tinha ali o lugar santo dos santos, onde habitava a presença de Deus, a glória de Deus, e só poderia entrar ali os sacerdotes. E uma vez que Jesus, ele, por meio da sua morte, rasgou o véu, no caso, nós podemos entender que essa separação entre o povo e Deus não existe mais por meio de um tabernáculo, de um templo, de um véu. Porque o nosso sumo sacerdote perfeito agora é Jesus. Por meio de Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Por meio do sacerdote o povo poderia se achegar a Deus e apresentar os seus sacrifícios, arrependimento dos pecados e tal. Assim nós podemos nos achegar a Deus com arrependimento dos nossos pecados, com a exposição das nossas emoções, dos nossos pensamentos diante de Deus, por meio do sacerdócio perfeito de Jesus Cristo, que viabilizou que pudéssemos chegar a Deus de forma livre. Nós não precisamos de mais nada a não ser da pessoa de Jesus para nos achegarmos a Deus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, e não no nome de qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, mas única e exclusivamente no nome de Jesus. Foi ele quem na cruz rasgou o véu e tirou aí o que nos separava do Santo dos Santos, da presença de Deus. Então nós podemos, em Jesus Cristo, nos achegarmos ao Pai, nos achegarmos a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se você tem buscado o Senhor Deus por meio de qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que não seja a pessoa de Jesus, saiba que você está cometendo um grande engano, porque a palavra já nos afirmou aqui, que foi Jesus quem fez a ligação, a religação de Deus com os homens, dos homens com Deus, que é o que significa religião, né, da palavra religare. E o único que fez isso de forma perfeita foi Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente o nosso Salvador,
o Senhor, o Filho de Deus, aquele que é o Cristo, que veio cumprir tudo o que prometeu. Isso nos dá a garantia de que tudo que está prometido a nós se cumprirá. E cada vez que nós buscamos a Deus no íntimo, no secreto, de forma livre, nesse livre acesso que Deus nos deu através de Jesus, nós temos cada vez mais firme essa afirmação do centurião, de que Jesus é Deus, de que Jesus veio de Deus, de que tudo que ele fez de fato é verdade. Cada vez mais se solidifica a nossa fé quando nós buscamos ao Senhor em oração. Se você não tem buscado viver ou praticar esse livre acesso durante o seu dia, durante sua semana, eu peço que você reveja aí como você tem usado o seu tempo. Porque o Senhor nos deu um presentaço aqui, diante de Deus, Pai. O Senhor Jesus nos viabilizou algo que nós não tínhamos, não teríamos se não fosse pela sua morte e ressurreição. Então, desfrute disso. Separe um tempo no seu dia para se dedicar à oração, a buscar o Senhor, a apresentar diante dele os seus pecados, os seus pensamentos, as suas emoções, porque é isso que vai te transformar e te dar cada vez mais convicção de quem Deus é, de quem Jesus é e da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, é algo muito abençoador. E se você quer desfrutar disso em totalidade, de forma completa, você precisa se dedicar àquilo que você já tem, a oportunidade de se achegar a Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que isso te motive a se dedicar mais à oração, se você já tem se dedicado, e se você não tem se dedicado muito ou quase nada, de separar um tempo, se retirar e orar, levar seus pensamentos para o alto, os seus pecados, as suas angústias, tudo que está em você. Eu espero que você comece aí a ter essa prática. Então, sinta-se aí desafiado a ter uma vida de oração mais intensa ou começar aí a ter de novo o que talvez você deixou um pouco de lado ou que você talvez não tenha dado tanta prioridade, porque é isso que nos dá uma convicção e uma fé firme de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. E que Deus te abençoe muito nesse dia.